Olá, amigos do Seara do Mestre, uma alegria poder estar com todos novamente, dessa vez dessa maneira assim virtual, para comentar uma das lições do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós esperamos que nos minutos que seguem nós possamos estar unidos em pensamento, com o mais alto, agradecendo a Jesus pela oportunidade e pedindo a Ele que nos abençoe a todos. O capítulo do comentário de hoje é o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. E o item é o 6, a caridade segundo São Paulo. Neste item, Kardec nos traz uma carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Aliás, é um trecho do Novo Testamento bastante conhecido, porque também virou letra de música aqui para nós, não é? Então, muitas vezes tem pessoas que não sabem que foi tirado do Evangelho e acham que realmente é a música e não é? Então, é uma carta de Paulo bastante conhecida e que para a sua compreensão, vale a pena nós voltarmos a um item do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 5, em que Kardec vai nos trazer uma passagem do Novo Testamento em que Jesus ele é questionado pelos fariseus. Os fariseus perguntam a ele qual é o maior mandamento da lei. E Jesus traz como resposta um ensinamento que já era conhecido na época. Então ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas, primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, amar ao próximo como a si mesmo. E Kardec vai nos lembrar que realmente não é possível amar a Deus sem amar ao próximo. Como nós vamos ser amáveis, agradáveis, nós vamos agradar a Deus se não fazemos o mesmo pelos seus filhos. E é dessa forma, então, que caridade e amor acabam se confundindo. Porque caridade é esse conjunto de ações de bondade, de bem que nós fazemos, que temos a vontade de fazer para o nosso próximo. E a lição Caridade segundo São Paulo, ela nos traz as características da caridade e a sua importância para o nosso aperfeiçoamento. O que significa para nós a caridade, para nós espíritos em evolução, em processo de aprendizagem? Onde, em que momento, em que lugar a caridade se coloca? Então, no primeiro momento da carta, Paulo vai falar a respeito disso. E aí nós vamos ler essa primeira parte. Então começa assim: se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa, ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom de profecia e conhecer todos os mistérios e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé até o ponto de transpor montes, e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em o sustento dos pobres, e se entregar meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. Interessante, não é? Porque nós vemos assim, a própria natureza, ela é um exemplo para nós de coisas diferentes, nós podemos dizer, de diversidade. E a beleza da natureza, ela está exatamente nisso, na diversidade. Nós somos diferentes fisicamente, por exemplo, somos diferentes, somos únicos. Somos elementos únicos na criação de Deus, não é isso? Fazemos parte, né, da criação de Deus, mas cada um de nós tem a sua identidade. Nós somos únicos nesse sentido. E isso nos faz agir movidos por sentimentos diferentes. Nós já passamos por experiências muito diferentes, passamos por experiências semelhantes, porém sentindo de formas diferentes.
Portanto, eu posso estar fazendo o mesmo que o meu próximo está fazendo, que meu companheiro está fazendo. Porém, o que está me movendo nem sempre é a mesma coisa que está movendo esse companheiro. O sentimento que eu carrego, a motivação que eu carrego, nem sempre é a mesma do meu companheiro, que está fazendo a mesma coisa. Então, Paulo, nesse primeiro momento, ele lista várias coisas que ele pode estar fazendo, né? Inclusive, dando tudo que tem aos pobres. Por que inclusive? Porque é muito comum nós distribuirmos algo material para alguém que esteja precisando e nós falamos que estamos praticando a caridade, né? Há aquele que separa, tira do guarda-roupa, do armário, algumas coisas e fala, olha, estou separando isso aqui que é para a caridade, né? Nós damos o nome de caridade para esse gesto de dar algo para alguém. Aí Paulo vem e fala, eu posso fazer isso, mas se eu não tiver caridade, portanto, dar algo para alguém simplesmente não é sinônimo de caridade, né? Da mesma forma que outros gestos, outras atitudes, seja, por exemplo, no campo religioso, eu posso estar, né, dentro, por exemplo, da casa espírita, cumprindo as minhas responsabilidades, os horários, como trabalhadora da casa, não é? Então, aparentemente, eu posso realmente estar fazendo palestra, não é? Mas realmente isso vai constituir caridade só pelo gesto, né? Por eu estar sempre nos trabalhos, sempre realizando alguma coisa? Nós vamos ver que não. Portanto, um gesto, uma atitude, uma ação, ela vai ser caridade não por ela mesma, porém pelo móvel, por aquilo que está movendo a pessoa a fazer aquele gesto, ou seja, o sentimento. Não é verdade? Nós temos uma passagem no Novo Testamento, eu não sei dizer aqui a referência, mas em que Pedro ele se depara com alguém que está na condição de um pedinte e é deficiente físico. E ele pede uma ajuda, né? E Pedro não tem nada, materialmente. E ele diz, não tenho ouro nem prata, porém o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E é realmente o que acontece, não é? Então, é um exemplo, né? Eu gosto de lembrar dessa passagem porque é um exemplo muito claro, não é? Do bem material e do bem espiritual. Porque a caridade, nós estamos vendo que para ser exercida, ela exige muito mais do que ter coisas, né? Que na verdade nós não temos. Na verdade, nós somos, digamos assim, depositários. As coisas, os bens materiais, eles estão por um tempo sob a minha responsabilidade, estão comigo, não é? Mas não são minhas coisas, não são meus bens. Nós sabemos que não são, porque quando nós partimos para a espiritualidade, fica tudo aqui. Então, quando eu estou separando algo lá em casa, né? Para dizer, olha, isso aqui é para a caridade, eu não estou dando. Eu estou, na verdade, transferindo, né? Porque a gente sabe que é nosso só aquilo que nós podemos realmente levar. Então, aí nós vemos, assim, essa confusão que nós fazemos, né? Com essa palavra caridade. Nem sempre nós a usamos no sentido, digamos assim, evangélico, de acordo com, por exemplo, os ensinamentos que Paulo está deixando para a gente. A prática da caridade, então nós vemos, ela exige bastante de nós. Então, quando nós vemos lá no Evangelho que nós devemos lembrar que estamos aqui para servir e não ser servido, isso nos faz pensar que ser servido é bem mais fácil, né? Porque basta estar lá e alguém vem e nos serve. Agora, servir exige um pouco mais, não é? Exige, na verdade, um esforço da nossa parte para ter algo
daquilo que Pedro tinha quando ele falou: levanta e anda. Ou seja, a riqueza espiritual, o desenvolvimento das virtudes de que fala realmente o Evangelho. Dessa forma nós vemos o quanto que a caridade, quando nós estamos atentos, né, digamos assim, para aprender um pouco mais e praticar um pouco mais, que na verdade é para isso também que nós estamos encarnados, né? A nossa encarnação tem esse propósito de nos dar a oportunidade de praticar. Nós precisamos ter a prática, ter a vivência, né, estar com o outro, passar pelas experiências para realmente compreender o sentido, por exemplo, o sentido da caridade. Então nós vemos a importância que a caridade tem para a nossa evolução espiritual. Lembrando que evolução espiritual é sinônimo de felicidade, não é? Quando é que nós paramos um pouco mais de sofrer? Quando o nosso entendimento aumenta, quando nós passamos a agir um pouco mais de acordo com a lei de Deus. E o maior mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Porém, nós fazemos isso amando o nosso próximo, fazendo bem a ele, não é? Da maneira como nós pudermos fazer. E esse fazer, ele não deve ser o fazer por fazer. Olha, eu tenho aqui uma lista de ações que você pode adotar para fazer o bem ao próximo. Não é assim, não é? Depende do que o próximo está precisando e realmente daquilo que temos em nós, né? Muito provavelmente nós não temos aquilo que Pedro tinha, né? De falar, levanta e anda. Mas ninguém é tão pobre que não tem nada para dar. Algum recurso da nossa alma, alguma reserva de amor, de caridade, nós sempre temos e podemos, né? Aliás, devemos colocá-la aí em benefício daqueles que estão caminhando ao nosso lado, né? Então nós falamos assim, que a carta de Paulo, ela tem essas duas partes. Essa primeira, que ele fala a respeito da importância da caridade, né? Falando como que ela se dá em nós, e um segundo momento que fala das características da caridade, como que ela é, né? Que jeito que ela tem. E é realmente uma aula imensa, né? Nós vamos ler o trechinho e comentar algumas características, mas não todas. Então, na continuação, vem assim. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não obra temerária, nem precipitadamente. Não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca jamais há de acabar, ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, essas três virtudes, porém, a maior delas é a caridade. Então, nós vemos aqui, entre as características da caridade, ele diz que ela é paciente, o amor é paciente. Então, quem ama, sabe esperar. Nós sabemos que Deus espera por nós, que Jesus espera por nós. Então, hoje nós estamos voltados de alguma forma para o Evangelho. Nós estamos voltados para a prática do bem. Não quer dizer que nem sempre nós conseguimos praticar, né? Mas lembrando que no passado nós corríamos atrás do mal para fazer o mal, né? Hoje em dia nós já não queremos, nos esforçamos para praticar o bem. Já é uma evolução. E Jesus está há quanto tempo nos aguardando?
esse voltar, né? O voltar desse nosso olhar para a prática do bem, sem nos apressar, esperando o nosso momento, né? Esperando a decisão do nosso livre-arbítrio para querer parar de sofrer, parar de chorar, parar de buscar aquilo que é contrário à lei de Deus. Nos aguarda, continua realmente nos aguardando, sem nos apressar, né? Olha, precisa aprender a ser caridoso logo, precisa aprender a perdoar logo. Não tem isso na lei de Deus, não é verdade? A própria natureza, nós vemos que ela é uma lição de paciência, porque a natureza ela tem os seus ciclos, um não interfere no outro, tem um momento para cada fenômeno acontecer. Então, quando nós estamos integrados, digamos assim, à natureza, observando como ela se dá, nós ficamos mais em harmonia, digamos assim, com as leis de Deus também. E nós sabemos, né, quando nós amamos, nós praticamos essa caridade da paciência. Nós sabemos esperar. Os pais, em relação aos filhos, demonstram isso. Os avós, em relação aos netos, eles demonstram isso. Falando assim de uma forma geral, né? Muitas vezes atitudes de crianças, de jovens, que os pais, os avós sabem que é errado, né? Mas eles sabem esperar, sabem aconselhar, sabem esperar o outro amadurecer, para então lhe dar razão. Olha, realmente, né, você estava certo, mas sem cobrança, porque a caridade e o amor faz isso conosco, né? Bem, entre as outras, existem outras características que aparecem, né? Então a caridade, ela não é invejosa, não obra temerária, nem precipitadamente. Então, na verdade, nós sabermos, né, valorizar aquilo que nós temos, não é verdade? Então, quer dizer, reconhecer o que o outro tem de bom, as qualidades do outro, mas na verdade sem comparação, porque a inveja, na verdade, ela nasce disso, né? Ela nasce quando nós comparamos aquilo que nós temos com aquilo que o outro tem, e a gente fica com vontade de ter também. Então, na verdade, o outro que tem algo que nós admiramos pode se tornar a nossa referência, o nosso modelo, não é? Olha, tal pessoa tem uma característica, ou tem algo, conseguiu algo, não é? A maneira como ela trilhou para conseguir me agrada, eu acho bonito. Dessa maneira, sem a necessidade de se comparar, né? Então isso é uma manifestação de amor. E nós precisamos disso, né? Nós precisamos manifestar esse reconhecimento em relação ao nosso próximo, e também é muito bom quando nós recebemos. É muito melhor receber uma manifestação de reconhecimento de algo bom que nós fizemos do que sentir, né, uma vibração de inveja, né? Então isso também tem a ver com os nossos relacionamentos, a maneira como nós nos deparamos com aquilo que o outro tem, com aquilo que o outro demonstra. A caridade não é ambiciosa, não busca seus próprios interesses, que é algo difícil, que nós sabemos, o interesse pessoal, porque o interesse pessoal ele se confunde, nós camuflamos um pouquinho, né? E ele fica assim, é aquele vício, digamos assim, que fica bem escondidinho dentro de nós. Então, às vezes, até mesmo na condição de pai, de mãe, nós adotamos alguma atitude na vida e falamos, é porque é em benefício dos meus filhos. Então, estou juntando bastante dinheiro que é em benefício dos filhos, estou pensando no futuro deles. E no fundo, nós estamos agasalhando a nossa vaidade, o nosso orgulho, né? Ou seja, o nosso interesse pessoal. E a caridade, o amor sincero, não tem isso, né? Vê realmente o interesse do outro. E muitas vezes o interesse do outro significa, na verdade, até o nosso prejuízo. Um prejuízo assim, temporário.
material, né? Mas se nós estamos voltados para a prática da caridade, voltados para a vida espiritual, nós entendemos que vale a pena e agimos dessa maneira. A caridade, ela não se irrita, não se irrita. É difícil nos manter calmos diante de uma pessoa irritante, não é verdade? E nós paramos para pensar o que a caridade tem a ver com isso, não é? E nós vamos ver que um exemplo, assim, bastante, e várias vezes a gente vai acabar voltando a esse exemplo, que é o exemplo das mães em relação aos filhos, né? Dos bebês, por exemplo, em relação às mães. Quantas coisinhas, né, que o bebê faz, que a criança provoca, né? Que realmente seria para irritar, né? Numa situação diferente, seria irritante, coisinhas. E a mãe faz o quê? Ai, que gracinha. Ai, que fofinho. A criança pronta, né? Deixa a mãe sem dormir, provoca distúrbio físico, orgânico, e tudo ela acha lindo, bonito, né? Acha uma graça. O que move, né? Essa sensação, essa atitude, essas palavras? É o sentimento de amor, é o sentimento materno, né? Nós falamos, é o instinto materno, de acolher, de auxiliar, de ajudar. Como nós ficamos, como o nosso próprio corpo, né, na verdade, reage para proteger, né, o filho, não é? E como que o espírito, em posse da sua inteligência, né, digamos assim, ele maneja tudo isso, envolvendo com o seu afeto, com o seu amor, com o seu carinho. As irritações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, muitas vezes tão corrido, né? Nessa situação que nós estamos vivendo de pandemia, em que as informações chegam muito rápido, principalmente no celular, pelo WhatsApp, né? Então nós, a todo momento, vêm as informações, vêm as pessoas, nós nos ocupamos, muitas vezes cada mensagem é uma tarefa que nós temos que fazer. Tudo isso pode nos levar a essa situação realmente de irritação e nós esquecermos que nós estamos diante de quem? Do nosso próximo, aquele próximo do mandamento da lei de Deus, amar o próximo como nós mesmos. E acabamos muitas vezes colocando a tarefa, o prazo, o tempo na frente das pessoas, né? Irritação no trânsito, por exemplo. Então eu tenho meu compromisso, eu tenho que chegar. Todos nós temos, todos que estão ali naquela situação de trânsito, de congestionamento, às vezes, têm o seu compromisso, né? E será que nós vamos passar por cima de um próximo, né? Do nosso próximo, em nome do nosso compromisso? Então, quer dizer, nos perturbar ou perturbar o outro, às vezes até com xingamento, com aquele grau de irritação? Então, quando na primeira parte da carta, né, Paulo vai falando, eu posso fazer várias coisas que parecem, né, serem boas, mas se eu não tiver caridade, de nada me adianta, se encaixa nisso também, né? Porque a verdadeira caridade, ela está no nosso coração entre aspas, né? Porque coração, enfim, está no nosso sentimento, aquele sentimento disciplinado, a emoção, quando nós de alguma forma vamos disciplinando, né? Aqueles pensamentos, escolhendo os pensamentos que nós queremos ter, reconhecendo as emoções que nós temos, e ali discernindo, ir pensando, né? Esse tipo de pensamento, essa sensação, esse sentimento que eu estou nutrindo em relação a essa pessoa, ele é saudável, né? É saudável para mim, é saudável para o outro. Então, o Evangelho ele vai nos fazendo assim, realmente evoluir, né? Realmente a colocar em prática aquilo que nós aprendemos, a desenvolver as nossas virtudes. A caridade não suspeita mal. Aquele que ama, ele não pensa mal do outro. A maneira como ele vê, né? Ele não vê o mal, embora a pessoa, o objeto, né, do amor, do seu amor, possa estar realmente equivocado,
né, fazendo coisas contrárias à lei de Deus. Mas a pessoa que ama vai sempre dar aquele jeitinho, digamos assim, de ver algo de bom. Mais uma vez, o exemplo da mãe em relação ao filho, não é? Então o filho pode ser realmente aquele espírito rebelde, equivocado, que apronta, que assim, né? Muitas vezes se fala, é só o tempo mesmo para dar jeito. Aí vem a mãe, vem aquele que ama, aquele que tem sentimento de caridade e fala assim, lá no fundo é uma boa pessoa, né? É uma boa pessoa, merece uma chance, por favor, né? E aí pode se falar, olha, mas não tem. Aí a pessoa que ama, muitas vezes a mãe, diz assim, não, eu garanto, né? Eu assumo a responsabilidade por ele, dê mais uma chance. Isso acontece, né? Isso acontece conosco em relação, por exemplo, à nossa reencarnação. Como será que nós chegamos aqui? Onde será que nós estávamos antes de reencarnar, antes de entrar no nosso processo de reencarnação no plano espiritual? Será que nós tínhamos por nós próprios, sozinhos, o mérito de ter a encarnação que nós temos? De conseguir reencarnar na família que nós reencarnamos? Conhecedores da doutrina que nós conhecemos, né? Será que nós tínhamos tanto crédito assim? Ou foi alguém realmente que conseguiu ver em nós um potencial, que conseguiu apostar em nós? E estão muitas vezes do outro lado da vida torcendo por nós, não é? Sejamos nós espíritas ou não, tenhamos esse conhecimento ou não. E nem sempre nós conseguimos, digamos assim, corresponder, né? Muitas vezes nós nos distraímos, digamos assim, pela vida fora, pelas coisas materiais, mas ainda assim a caridade, que é paciente, faz com que esses companheiros nos aguardem. Mas de qualquer forma é bom lembrar, não é? É bom lembrar que não estamos sozinhos. Do outro lado da vida há aqueles que têm caridade por nós, que nos amam e que nos aguardam, né? A caridade não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. O que não quer dizer que, na verdade, que aquele que ama, aquele que tem o sentimento sincero de caridade, vai aceitar tudo, né? Porque eu amo alguém, né? Porque eu quero o bem de alguém, eu vou aceitar tudo o que ele quer, né? Eu não vou contrariá-lo. Muitas vezes nós sabemos que falar um não, que não seguir junto, é uma manifestação maior de caridade do que aquele que está junto. É porque eu te amo, eu vou estar sempre do seu lado. Mas espera aí, a pessoa está fazendo uma coisa errada? Nós estamos vendo, ela está equivocada, ela está se prejudicando, ela está prejudicando o próximo. E em nome de algo que eu digo que é amor, que é caridade, eu vou fazer junto? O que nós podemos dizer? Olha, eu realmente, né, tenho esse sentimento por você, mas você está indo para um caminho errado. Eu não vou com você. E eu acho que você não deveria ir. Ou então, numa outra situação, é necessário falar não. Alguém pede algo para nós, uma autorização, por exemplo, para alguma coisa, né? E nem sempre vou falar sim. Os pais, os responsáveis em relação aos filhos menores, às crianças, muitas vezes caridade, amor é falar não. Nós sabemos disso, né? Não é dar tudo que a criança quer, né? Então nós vamos dessa forma, assim, nos esclarecendo, né, a respeito de como que a caridade ela se dá e como ela pode ser mal interpretada, na verdade, né? Então por isso talvez que nós vamos assim lendo, né, essa carta de Paulo e parece que é um pouco confusa, mas a verdade são ensinamentos muito profundos que certamente nós precisamos voltar à leitura, ao estudo,
dessa carta, porque há quantos e quantos séculos ela foi escrita, né? E nós vemos que ainda temos necessidade dela para compreender a nós mesmos, os nossos sentimentos, para compreender a nossa prática, se aquilo que nós estamos fazendo está mesmo de acordo com os mandamentos da lei de Deus que Jesus, ao responder para os fariseus, nos trouxe. Será que a nossa prática, a nossa atitude, né, está quanto próxima do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? Será que está se aproximando disso ou está muito distante? E para que nós não caímos assim, em distrações da verdade, né? Não nos enganemos em relação às práticas. Quer dizer, o fazer por si só, ele não revela aquilo que nós carregamos dentro de nós. Não nos aproxima de Deus. Então nós sabemos que o que nos aproxima de Deus são os esforços que nós fazemos, né, para agir de acordo com a sua lei. Talvez o meu esforço que vai agradar a Deus seja um esforço de tamanho 2, né? O esforço do outro, de acordo com as condições dele, seja um esforço tamanho 4, ele precisa mais, né? O outro precisa menos. Quer dizer, cada um vai dando de acordo com o que tem, né? Da mesma forma como nós temos no Evangelho aquela lição, né? Que fala da viúva que deu uma moedinha só e ela foi a quem mais deu. Por quê? Porque ela deu daquilo que lhe faria falta, né? Ou seja, ela estava demonstrando o desprendimento, o amor, a caridade, se reconhecendo como útil. Ninguém é tão pobre que não tem nada para dar, né? Então, o amor a si mesmo, né? Muitas vezes nós confundimos o amor a si mesmo. E o amor a si mesmo é isso, é nos valorizar como espírito, né? Buscar o nosso aprimoramento espiritual, buscar o conhecimento, buscar ser melhor hoje do que fomos ontem, buscar ser melhor amanhã do que somos hoje. Isso é nos amar, né? E isso faz parte, é isso que está dentro do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, e está de acordo com a prática da caridade. Então nós deixamos aqui esse convite para que nós possamos voltar à leitura dessa carta de Paulo aos Coríntios, ao comentário que segue de Kardec, né? Que nos auxilia na nossa compreensão, no nosso dia a dia. Companheiros, mais uma vez eu agradeço essa oportunidade, pedindo a Jesus que possa abençoar os nossos lares e também de todos os companheiros que de alguma forma estão ligados ao Centro Espírita Seara do Mestre, aqueles que buscam na casa o consolo, que buscam o esclarecimento, que Jesus possa visitar o lar de cada um de nós. Obrigada e que possamos estar juntos em outras oportunidades. Até mais!